Se eu pudesse resumir mentalidade empreendedora em uma única frase, eu diria que é uma mentalidade versátil, que é aquela que consegue se adequar de acordo com as situações. A mentalidade empreendedora é aquela que pensa, age e sente em situações difíceis. É aquela mentalidade onde você consegue se adequar, criar oportunidades, soluções em meio ao caos. A pessoa empreendedora, ela acredita que tem essa mentalidade somente por ter um negócio. Mas não é bem assim que as coisas funcionam. Vamos dar um exemplo. Eu sou um bom cozinheiro. Eu posso abrir um restaurante? Muitas pessoas vão achar que sim. Só que só ser bom não é o suficiente quando a gente fala de negócio, quando a gente fala do mundo de negócio. Porque esse jogo é jogo de gente grande. Eles jogam um jogo para vencer. Então vamos supor que você é muito bom na cozinha e você pensa em abrir um restaurante. Você acredita que só isso, só o ser bom em algo, será o suficiente para você conseguir tocar isso? Porque você é bom para cozinhar. Mas em um restaurante não é somente cozinhar. Você tem que ter uma gestão, você tem que ter ferramentas, você tem que entender de pessoas, de liderança. Então não tem como você ir para uma Série A e querer jogar com o time da várzea, porque são totalmente diferentes. Então quando você entra no jogo do negócio, você deve jogar o jogo para vencer, ter uma mentalidade vencedora, que é isso, que é a mentalidade empreendedora, que ela consegue se locomover em meio ao caos. Então, vamos supor aqui que você foi em um belo dia e falou, cara, eu quero abrir o meu negócio. Bacana. Aí eu te pergunto, você abre o seu negócio provavelmente sim, né? Para pagar a escola dos seus filhos, para você conseguir viajar, para você conseguir dar o bom e do melhor para sua família. Acredito eu que seja por conta disso. Vocês concordam? Comenta aqui embaixo quem que abre o negócio pensando nisso. Comenta aqui embaixo. Eu vou esperar um pouquinho para vocês ir lá e comentar. Comentaram? Tudo jóia? Certo. Agora vamos voltar. Eu vou te falar que essa é uma mentalidade de fracasso, de perdedor. Por que eu quero dizer isso? Existem dois tipos de mentalidade. Mentalidade vencedora e a mentalidade do perdedor, do fracasso, do sucesso e do fracasso. Existem essas duas mentalidades. Então vamos supor que você abriu um negócio somente pensando em pagar conta, em viajar, comprar um carro, comprar uma casa, ou até pior, as pessoas podem entrar nesse jogo pensando o seguinte, se der para pagar a conta tá bom. Se der para pagar a conta, então tá bom, eu sobrevivo do jeito que tá. Isso é uma mentalidade de perdedor, de fracassado. E onde que eu quero chegar nisso? Todos os empresários, os empreendedores de sucesso, eu gosto de falar que todo sucesso deixa rastro. Então você consegue analisar todos os empreendedores que deram certo, que tinham essa mentalidade de vencedor, eles tiveram um simples pensar diferente. Eles não pensaram no dinheiro, não pensaram em comprar casa, não pensaram em comprar carro, não pensaram em viajar. Eles pensaram em uma coisa, pensaram em inovar o mundo, trazer soluções diferentes para o mundo, transformar o mundo, agregar valor, deixar um legado no mundo, fazer a diferença. Muito hoje dos empresários, empreendedores, se trancarem, se fecharem as suas portas hoje, o mundo não sente falta, não vai abalar a economia, não vai ter nenhuma diferença. E essa é a diferença para aqueles que deram certo e aqueles que ainda não deram certo. Todos nós, eu, você que está assistindo, todo mundo é igual. Ninguém é diferente. O que muda é só o pensar. É o como eu vou me comportar de acordo com aquela situação. Vamos supor que apareceu uma situação muito difícil agora na minha frente. Eu tenho uma empresa de cadeira, vamos supor assim. E eu pego essas cadeiras e eu vendo elas. Eu pego por uma distribuidora, eu compro delas e eu revendo em cima. Compro por 10, vendo a 20. Porém eu vou lá e bato um teto.
eu não consigo progredir, eu não consigo ir para frente, eu estagnei, eu não consigo fazer mais nada. É aí que entra a mentalidade empreendedora. Porque você vai começar a pensar em estratégias, pensar em como você vai fazer para você sair daquela situação. Muitas das pessoas parariam ali, falar, cara, aqui tá bom já, tô pagando minhas contas, tô conseguindo viajar um dia ou outro, tô levando a vida, tô bem. Só que vê o tanto que é diferente uma mentalidade para outra? Você consegue perceber uma pessoa que quer ultrapassar e outra que estagna e fala, tô bem aqui, tô ok? Isso também entra muito nas partes das crenças, porém esse não é o tema do vídeo. Mas o que eu quero dizer com uma mentalidade empreendedora? É aquela, deixa isso bem claro na sua cabeça. Sempre antes, quando você for pensar em relação a isso, mentalidade empreendedora é aquela que consegue se locomover em meio ao caos. Ela consegue pensar, agir e sentir em dificuldades. Então, sempre antes de abrir qualquer tipo de negócio, você deve entender o jogo, porque ele é um jogo de gente grande. Quando você entra nesse mundo de negócio, você deve jogar esse jogo de gente grande. Então eu vou deixar aqui 3 ferramentas, às vezes, para você olhar bem isso. Você ter uma gestão eficaz, você saber lidar com pessoas, liderança, você também saber sobre ferramentas, softwares, eu quero dizer. Você conseguir juntar essas 3, você consegue ter uma distribuição melhor, você consegue realmente jogar um jogo de gente grande. Existem outras? Existe. Porém eu vou deixar essas 3 aqui para você conseguir analisar e pensar nisso. Para você refletir agora se você está jogando realmente um jogo de gente grande, se você está tendo essa mentalidade empreendedora. E eu vou finalizar com uma frase que eu gosto muito, que é a seguinte: mais que a sua vontade de vencer, deve ser a sua vontade de se preparar. Então, mais do que você querer algo, você deve estar preparado para isso. Você tem que se preparar para quando vir aquilo que você tanto deseja, você está preparado para receber aquilo. Então, um vencer, ele é somente uma consequência de uma boa preparação. Conseguiram me entender o que eu quero dizer com uma mentalidade empreendedora? Você conseguiu compreender o que eu quero dizer com uma mentalidade empreendedora? Então comente aqui embaixo o que você achou. Se você acredita que você tem uma mentalidade empreendedora, fala, Pedro, eu tenho uma mentalidade empreendedora. Ou então comente algum caso que aconteceu que você não conseguiu dar um próximo passo por falta dessa mentalidade empreendedora. Comente aqui embaixo, deixe o seu like, compartilhe para aquelas pessoas que você acredita que seria muito bom elas ouvir isso daqui, porque elas não têm essa mentalidade empreendedora. Fico aguardando vocês em um próximo vídeo e até mais!